Salve família Coxa Branca, esta 7ª edição da TV Coxanautas começou no último fim de semana, no dia 29, neste almoço de confraternização, onde estiveram reunidos amigos, parceiros, todos acima de tudo coxas, desde criancinha. Durante algumas horas, além da deliciosa paella campesina servida pelo chefe Renato de Barba, o prato preferido foram, claro, as histórias e a troca de ideias sobre a paixão que todos temos em comum, o nosso Curitiba. Foi um encontro onde se misturaram as várias histórias contadas por todos, cada um à sua maneira. Quando vamos para o campeão brasileiro, eu estava morando em Foz do Iguaçu. E eu me lembro que fizemos uma carreada em Foz do Iguaçu. 2 carros, a minha Brasília. Como bons torcedores que somos, também ouvimos dos amigos as soluções e os caminhos que cada um tem para o clube. É preciso realmente muita sabedoria, muito empenho, muita dedicação. Em nome do Curitiba, da sua história, tradição e do nosso amor a tudo isso, o encontro se transformou num grande evento que acabou encaminhando novos encontros como este, ainda para este ano. A gente está muito feliz de ter vocês aqui. A gente espera que vocês aproveitem, né? Que seja uma tarde agradável aí. Está no ar mais uma edição da TV Coxanautas. Estamos de volta com o segundo bloco desta TV Coxanautas de hoje, com um prato agora bastante indigesto. A gente vai tentar falar sobre essa situação nova que o Curitiba se meteu, finalmente conseguindo entrar, Ricardo Honório e Marcelo Carneiro, na zona do rebaixamento, com mais uma partida abaixo da crítica, diante do Galo Mineiro. Enfim, parece que o fim do poço já chegou, pelo menos com um pé dentro do poço, nós já, eu acho que já consigo sentir o fundo desse poço. Esse poço pode ser ainda mais fundo. Pelo que a gente viu contra o Galo, o Coritiba está entrando numa situação que vai ser muito difícil de ser revertida. Principalmente sem por falta de qualidade. Né? Isso, reforço. Nós falávamos, por conta dessa falta de qualidade. Nós falávamos no programa passado que o Marcelo Oliveira sozinho não ia fazer milagre. É um bom treinador. Agora, o que a gente viu do Coritiba contra o Atlético Mineiro, eu falo até do que eu vi, é muito triste. É horrível. Um time ruim, um time nervoso, um time batendo cabeça. Sem qualidade nenhuma. Né? De criação, de nada, troca de passe, absolutamente horroroso. Nada. Né? Foi assim contra o Sport, foi assim contra em outras tantas partidas. O Coritiba mas parece que se agrava cada vez mais. O Coritiba vem de 3 derrotas seguidas fora de casa e se insistem com os mesmos jogadores. Eu não digo nem o mesmo sistema, porque o Marcelo até tentou mudar, colocou... O Filigrana. Mas ele colocou o Thiago Real e o Tomás Bastos para jogar no meio, para tentar dar criatividade na primeira escalação. Mas pelo amor de Deus, depender de Thiago Real e Tomás Bastos para um time de primeira divisão. Não dá. É isso que a diretoria se propôs a nos dar esse ano? Um time horroroso. Isso que o Curitiba é, um time horroroso. A gente até falava no primeiro programa que o Curitiba era um time confiável. Era um bom time. Mas hoje não tem Kleber, não tem Alan Santos, não tem Anderson, que eram os 3 principais jogadores do time. E quem ficou para jogar não está jogando nem a metade do que jogava. O Márcio, por exemplo, já foi um bom zagueiro. O Galdesani não está jogando nem um quarto do que Sérgio, jogou. Sobre o Márcio, eu vou te falar o que eu penso. Ele está mal acompanhado. Ele está mal acompanhado. Ele é um zagueiro inexperiente em jogos de primeira divisão. Ele não é um jogador hoje ele não é um jogador hoje para comandar uma zaga. Ele é para ser um bom complemento de um zagueiro mais experiente. Ele tem que ter alguém mais experiente. Como ele vinha fazendo com o Wesley, certo? Eu lembro até de 89, o Curitiba, você vai lembrar também, o Curitiba tinha o Vica, que jogou no Fluminense, e tinha o João Pedro. Lembra o João Pedro? Que não era um jogador muito conhecido e muito experiente. Casaram direitinho, mas tinha o Vica. O Márcio da zaga, né? É aquela famosa frase do xerifão da zaga. Aí a gente faz o levantamento que a zaga Márcio e Luizão é a mais vazada do Curitiba, colocando em aproveitamento percentual. O que acontece no jogo contra o Atlético Mineiro? Márcio e Luizão, porque o Wesley sofreu a contusão no aquecimento.
Será que não tem ninguém no clube que observe que um cara... Esse Luizão é muito fraco. Já não deveria nem ter sido contratado. Não precisava ter vindo. Entendeu? Esse cara não poderia ser contratado. O zagueiro, o Curitiba faz em casa. O problema, e aí eu pergunto, eu gostaria que o diretor Ernesto Pedroso viesse conversar com a gente. O convidado já foi. Já foi, Viesse explicar o porquê que o Thiago Real foi recontratado, o porquê que o Luizão foi contratado. Você tem na base, Fernando Diniz, Romércio, Thalisson Kelvin. Tem o Ruschel, tem... Mas ninguém joga, quem joga é o Luizão, o Mosquito, que é da o Lipatinha Esportes. Empresário mais um dos vários que tem por aí. Essa questão da base aí é uma questão muito séria, né? Eu cheguei até numa das colunas aí no Coxanautas a me dedicar a essa questão. E tive a colaboração de vários comentaristas do site que acompanham mais de perto a base. E agora, com essa situação que o Curitiba está, cresce muito, e eu tenho percebido muito nos comentários, porque eu leio todos os comentários, tenho percebido que a maioria é a favor da base integralmente. O Wilson é o único que... De pegar a piazada e botar para... Completamente. Porque economiza mais. E pelo menos é a camisa do Curitiba, é o que você construiu lá dentro do CT. O que eu penso, você não vai gastar você não paga vexame com o que... O que eu penso sobre isso é o seguinte, se é para você trazer um Luizão da vida... O próprio Rildo tá muito mal. Tá muito mal. Henrique Almeida. Você pega na base, pega o menino Mosquito, põe pra jogar. Pega o zagueiro agora que vai jogar só vai jogar contra o São Paulo, Thalisson Kelvin, porque não tem outro pra colocar. Aí eu escuto, leio hoje, a diretoria atrás do Emerson, que jogou lá em 2011, 2012. Estão querendo trazer o Emerson. Trazer o Emerson. Que é um jogador que já saiu do Curitiba depois de uma lesão grave. E que não se firmou nem no Atlético Mineiro, nem no Avaí, nem no Botafogo. Vai cair no mesmo problema de todas as últimas. Se for para contratar assim, põe o menino para jogar. Porque dá experiência, vai dar rodagem. O Curitiba vive num tempo jurássico. Ernesto Pedroso, Alex Brasil, que para mim é fraquíssimo. Eles vivem, eles parecem trabalhar na Idade da Pedra. O Pedroso, quando o Curitiba estava bem, vinha e falava que o time era de craques. O Bacelar, o time era de craques. Cadê esses caras hoje? Libertadores. O Curitiba perde para o Atlético Mineiro, não tem um cara para dar entrevista. Não, falando em Pedroso, olha o que o Alessandro falou no site. Ele falou, 6º ano seguido que a gente está disputando só para não cair, né? Sim. Esse ano eu acho que o risco da gente cair é maior ainda do que eu acho que esse ano está muito mais difícil, muito mais fácil. É muita incompetência por anos seguidos, a torcida coxa é muito azarada e ainda falam em Pedroso para assumir a presidência. Pois é isso que eu queria... o último que sair... Apaga a luz. Não, se isso se confirmar, é muito cedo ainda, né? Essas composições são feitas ainda a partir agora de agosto, que eles começam a se fechar os grupos começam a se fechar em torno de um nome, de dois. Mas o nome mais forte que a gente tem no momento é o Pedroso. Mas isso aí mostra que o Curitiba não tem... Se for isso, meu amigo, pelo amor de Deus, o que será do Curitiba? O que será do Curitiba? A gente vê anos após anos, as mesmas pessoas fazendo as mesmas bobagens. O Curitiba vive assim. Pegue os últimos anos do Curitiba no Campeonato Brasileiro. Eu estava observando, vendo a tabela dos anos anteriores. No campeonato passado, na mesma rodada, o Curitiba estava com 18 pontos, lá embaixo. Hoje nós estamos com 19. A mesma situação. E nada muda. No jogo contra o Galo ainda, para piorar, nós devemos ter os lances ainda. A arbitragem foi péssima. O time já é ruim. Para piorar ainda isso. Eu gostaria de falar, a arbitragem do futebol brasileiro é muito fraca. É muito amadora, né? É amadora. O Atlético Mineiro foi prejudicado no lance do primeiro gol, que o cara não estava impedido. Esse daí já é o lance do pênalti. Esse é um pênalti, a bola bateu na mão, mas em nenhum momento, o cara teve a intenção. Bateu muito sem querer, né? Só que o absurdo intencionado é o segundo pênalti do Galo. Olha lá, o Jonas, ele encosta no Leonardo Silva. Não, e ele se jogou, o Leonardo se jogou, né? Ele se jogou. Agora compare com o pênalti que ele não deu no Rildo, que é a mesma situação.
Desse ângulo não dá pra ver, mas do próximo dá pra ver. O Rildo é empurrado no mínimo da mesma maneira que o Leonardo Silva O foi. futebol se profissionalizou e a arbitragem ainda não, né? Olha lá, do mesmo jeito. E esse ele não deu. E ele não deu. É aquela história do critério, Então né? o Curitiba, Tem que haver além qual de é o ser critério. o Curitiba, além de ser um time fraco, ele é um time fora do eixo. Ele tem que lutar contra os erros dele mesmo, cometidos fora de campo, porque o que essa diretoria vem fazendo é uma palhaçada atrás da outra. E além de tudo isso, ainda tem que lutar contra essas arbitragens péssimas no Brasil, que na dúvida sempre vão marcar para os times considerados maiores. É isso que... Então a situação do Coritiba hoje é muito difícil. Eu já acho que não dá pra culpar nesse jogo a arbitragem, né? Não, eu só... tem que ter um exemplo. A imagem aqui, por exemplo, do lance do gol anulado deles, não estava impedido. Não, Quer dizer, não. Isso foi um erro crasso É do cara. ruim mesmo. É ruim. Mesmo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, na dúvida, a arbitragem vai sempre marcar um time maior. Né? Maior. Eu não acredito em má intenção da arbitragem. O cara venha mal intencionado. Eu vou lá para Curitiba para roubar o Curitiba. Eu acho até que isso existiu na década de 60, na década de 70, mas isso hoje não é mais possível. O que falta é o que você disse, é falta de preparo, falta profissionalizar a arbitragem no Brasil. O futebol se profissionalizou, a arbitragem ainda não. Nós voltamos com o terceiro bloco daqui a pouco, com um convidado, Serginho Prestes, um dos maiores meias que o Curitiba já teve. Um instante só. Estamos de volta agora com o terceiro bloco da TV Coxanautas, recebendo a ilustre visita do Serginho Prestes, um dos maiores meias que o Curitiba teve na década de 80 até 90, né, Serginho? Você chegou a jogar? 89, de 90 e depois 94. Em 89, naquele famoso meio de campo com o Oswaldo, você, o Carlos Alberto e o Tostão. Inesquecível. Foi um prazer imenso, né? Acho que eu sou de Curitiba, sou aqui Nasceu aqui, do né? Boa Vista, né? Um menino que cresceu, né, vivendo futebol e tendo a oportunidade depois de jogar no seu time, né? E num time daquele, né? Então foi assim uma coincidência muito grande, né? Meu primeiro filho ia nascer, eu estava no Grêmio, né? E aí minha esposa viria de qualquer maneira para cá. E encerrou meu contrato com o Grêmio naquele ano e tinha a opção do Santos, do Fluminense e do Curitiba. E daí a gente, eu quero ir para Curitiba, né? Daí, coincidentemente, a coisa encaminhou, né? A negociação encaminhou. E aí vim para cá, né? Cheguei aqui, fui muito bem recebido, né? O clube estava muito bem organizado naquela época. Coisa que não acontece hoje. Era o Baiar Rosa, né? É que era um outro momento também financeiro, né? Não, e o futebol era outro na época, coisas, né? O Curitiba estava... O futebol não era tão caro como é hoje também, né? É verdade. Agora, a pergunta que não quer calar, Serginho, como foi para você, como é para você, ou melhor, ter jogado ao lado dessas figuras ilustres da meia cancha, coxa branca, ver trabalhar hoje num jogo do Curitiba e Galo, por exemplo, ver Tomás Bastos e Thiago Real. E Real, por exemplo, no meio de campo. Os responsáveis pela criação do meio de campo do Curitiba. Como é que é para você trabalhar num jogo desse vendo isso? Que foi essa meia cancha que o Curitiba teve brilhantemente. São tempos diferentes, né? O Tostão, o Carlos Alberto, o Oswaldo, né? Comigo ali, o meio era eminentemente técnico, né? Então foi uma aposta do Eduzinho, né? Então ele resolveu até tirar o Marildo, que o Edu Coimbra, né? Que era o treinador. O Edu Coimbra. Tirou o Marildo, que era na remanescente do título de 85, e é um baita marcador, e optou por jogar com os jogadores técnicos. Deu certo, né? Acho que a troca, né? A doação, né? Eu e o Oswaldo jogamos um pouco mais por trás, e o Carlos Alberto era o que a gente chama hoje de Oswaldo fazia o primeiro volante, você era o segundo volante. Segundo volante. Mas a gente tinha liberdade para trocar e para jogar. E todo mundo aparecia para jogar, né? Então era o momento de início já deu certo e aí a gente ganhou confiança, né? Além da qualidade de cada um. Eu vejo assim, o Curitiba ele surpreendeu, acho que o Brasil todo e até nós mesmos, né? Que convivemos aqui no dia a dia. Praticamente com esses mesmos jogadores, né? O rendimento, principalmente do Alan Santos e do Galdesani, os dois primeiros volantes ali, os jogadores que jogam centralizados nesse esquema atual e, portanto, pegam na bola toda hora, né? Então, eles estavam muito bem. E são jogadores também técnicos e de qualidade, né? E essa surpresa que o Pacheco tinha armado de colocar
2 atacantes jogando adiantados, 2 atacantes enfiados lá. Com um meia armador por um lado e um agudo, que no início era o Berola, depois foi mudando. E a coisa funcionou bem, surpreendeu o adversário. E aí o Curitiba foi ganhando confiança, vinha de título. Tal. Então os jogadores estavam no ápice. Né? Para mim, o problema do meio-campo e do time de geral começou com a retirada do Galdesani, que era o jogador de maior equilíbrio, na minha opinião, e da sua posição de segundo volante, colocado lá para o lado esquerdo. E aí você começa a ver a torcida, que fez até vaquinha lá para renovar o contrato do jogador. Começar, evidente, o torcedor não quer saber se o cara está rendendo ali no meio, pelo lado esquerdo. Ele quer que o cara renda de qualquer jeito. E o rendimento dele caiu e ele é um jogador ainda que está conquistando o seu espaço. Né? Então hoje ele é uma caricatura do que ele foi. Né? Ele não pode ter desaprendido de jogar em 2 meses, não estamos, talvez nem isso que a gente está falando. Né? O campeonato começou em maio, né? Em agosto agora, 1 mês e meio atrás. Então ele perdeu a confiança. Eu acho que é recuperável, né? Nesse caso. Então os jogadores que... É mais o Thiago Hell entrou na equipe porque entrou muito bem nos jogos e daí começou a jogar bem também. Mas caiu junto com o resto. Será que esse muito bem também não é? A gente não está sendo muito modesto, porque é um jogador que não é um meia que dê um passe aprofundado, que coloca um atacante na cara do gol. É mais um jogador operário. Será que a gente também não está se acostumando com esse tipo de jogador? Mas é que eu acho assim, em grandes times, né, os jogadores tiveram jogadores com essa característica. Né? Esse jogador é fundamental, né? É um time que é um cara que conserta o time, né? Ele sempre está livre, ele é um desafogo, é um jogador que vem para jogar. É evidente que agora ele está errando como todos os outros estão, né? Então daí o torcedor é o primeiro que vai ficar contrariado e tal. Eu acho assim que dá para recuperar, né, o nível desses jogadores. Eles não vão jogar mais do que o nível que eles têm, né? Então a gente tem que ser consciente. Mas podem jogar melhor do que estão jogando agora. Podem voltar a jogar o nível que estava lá. Eu não sei se eles voltarem a jogar o nível deles, se o Curitiba vai estar tão vencedor como estava no início da competição. Que os outros clubes também vão crescer. Já melhoraram. Agora, para mim o meio campo foi consertado pelo Pacheco e depois ele começou com algumas alterações que o futebol é tão gostoso para quem está trabalhando quando está ganhando. Então tudo funciona perfeito. Quando começam os reveses, perde um jogador, o outro contusão... Aí que você começa a ter o problema, né? Porque daí você substitui um, não dá certo, daí tem que substituir o outro. E para mim, um outro momento crucial, que eu acho que desnorteou um pouquinho o Curitiba, foi a saída do Dodô depois do jogo contra o Grêmio. Não pelo Dodô em si, né? Eu acho que o Dodô ele vinha inseguro no começo da trajetória. Para mim, inseguro o suficiente para um menino de 17 para 18 anos. E ele vinha jogando, só que ele voltou depois de muito tempo fora e começou a jogar bem. Aí contra o Grêmio ele fez uma partida desastrosa, talvez individualmente a pior de todas que eu vi esse ano. Tudo bem, foi substituído no jogo, mas no jogo seguinte ele foi sacado. E o Léo entrou mal. Aí perdeu a confiança também. Aí você começa assim, se o jogador está bem, joga uma partida mal, e o Ramos? Aí ele é sacado outro jogo. E daí como é que faz? Daí o Rodrigo Ramos entrou e jogou mal também. Vai sacar no primeiro? Não, deu mais um, foi mal. Aí, aliás, o Léo, ao contrário, o Léo, né? Aí entrou o Ramos. O Ramos não foi bem, volta o Dodô. Você não dá confiança pra ninguém, né? Os 3 jogadores perderam a confiança. O Curitiba hoje não tem lateral, né? Ele tem e os 3 estão sem confiança. Tem uma pergunta que eu queria te fazer em relação ao futebol lá de trás. Hoje a gente vê o atacante de extrema virou marcador de lateral. Quando antigamente era o lateral que... Por que disso? Por que isso acontece hoje em dia? O esquema é o mesmo com essa diferença. Hoje todo mundo fala futebol moderno. Não, futebol moderno, quase todo mundo joga num 4-3-3 porque é disfarçado, né? Quando fala 2-3-1, mas é um 4-3-3. Quando você fala 2-3-1 é com 2 volantes e um meia. E 2 jogadores de lado. Se você fala 1-4-1, é a mesma coisa. 3 no meio, só que com um volante e 2 meias. E 2 jogadores pelo lado. Assim sempre jogou a vida inteira aqui no Brasil, até um bom tempo atrás aí. Eu acredito que, com o passar do tempo, o futebol vai se tornando um negócio e está se tornando mais importante não perder do que ganhar. E aí, eu acho que esse é o grande problema. Aí você cai na história do Corinthians hoje, né? O treinador... Que tá jogando por uma bola só. É o estilo Felipão. Os treinadores, para manter os seus empregos, eles começaram a desenvolver uma maneira, não podemos perder, porque você vai e ganha empata ali e tal. E isso está indo. E está me preocupando. Porque eu acho que todos os esportes passam por momentos assim, né? Você pega o basquete americano, que é o supra-sumo do mundo, ele era eminentemente ofensivo,
começou a se marcar muito, né? Os jogadores começaram a se sobressair na marcação, foram alterando, né, a força. O jogador antes de 2015 não era rápido, agora é rápido para não perder a ofensividade, né? Então, sempre que o ataque pudesse se sobressair. E no futebol a coisa não está interessante. Então, o que você falou é um ponto fundamental. Os jogadores de beirada hoje se preocupam muito mais marcar, né? em como marcam. Então, se pergunta um atacante, tá, mas ele recompõe bem? Então, você está conversando com alguém, qual a característica desse jogador? Pô, ele é rápido, ele dribla, ele faz gol, tal, mas ele volta bem, ele recompõe, ele marca, ele... Pô, você então, sabe que nessa linha que você está falando, eu lembro quando o Jetterson, que veio do J. Malucelli, foi contratado, sim, falaram justamente isso. Não, é um jogador que recompõe muito bem a parte defensiva, mas ele é atacante. Centroavante. Ele tem que fazer gol. Quando eu via, eu até comentava no programa que o Chicão hoje seria um jogador de seleção brasileira. o Chicão era um O jogador... Tostão seria o camisa 10 da seleção brasileira, fácil. Hoje a qualidade do futebol brasileiro caiu muito, porque eu acho justamente isso. Os técnicos primeiro pensam em não perder, privilegiam a defesa. Isso está começando E teria que ser na o categoria contrário, né? lógico. Porque antigamente a vitória era 2 pontos só. E o empate era meia vitória. Agora você precisa empatar 3 para ter uma vitória. O grande problema do futebol brasileiro, eu acho que ele copia a evolução da Europa, quando na verdade a referência do futebol, a Europa copiou o futebol brasileiro. Isso o Guardiola fala, não sou eu, né? E então eu acho que tem que se mudar um pouco o foco, principalmente eu acho que na formação. Eu acho que o problema do Qual é futebol o time ideal hoje para o Curitiba sair jogando? Você, por exemplo, entraria com o Dodô de lateral? Wilson, Dodô. A gente olhando de fora só os jogos, a gente não tem umas informações muito importantes, né? Que é o emocional, como é o jogador está se sentindo, como é que ele está, né, efetivamente, fisicamente, às vezes tem algum tipo de problema. Você acompanha a base, Serginho? Acompanha um pouco da base, né? Eu sinceramente... Desses da base aí dá para usar alguém? Eu não vejo ainda ninguém maduro o suficiente para entrar Mosquito, como titular. Já é difícil. Eu acho que todos eles ainda precisam um estágio de passar junto com... maturação, né? Mas a gente viu o Vasco, que está ontem perdeu o jogo pro Atlético, mas estava com uma base, meninos, né? Da base fazendo as duas funções ofensivas do meio e as duas da frente. Por que Curitiba demora tanto para colocar para jogar? O Paulinho do Vasco tem 17 anos. O Mosquito do Curitiba, que faz muito gol, não entra. Por que isso? O Dodô é um exemplo. Exceção, né? O Dodô está sendo colocado com 17 para 18 anos e é vaiado constantemente pelo mesmo torcedor que cobra que se bote jogador da base. Então é um meio contrassenso. Então é que o futebol é muito difícil, né? Quando se dá certo, você coloca o menino, ele permanece, ótimo, né? Mas o problema é você apostar no menino para resolver o problema. Eu acho muito arriscado. O Curitiba andou perdendo grandes jogadores por colocar jogadores no momento errado, assim, né? No momento errado. E daí você bota o menino sem ainda o preparo, porque tem gente que tem rapaz com 17 anos que está pronto, né? Psicologicamente ele é preparado, isso só que sabe quem está lá. Agora, a gente que vê de fora só viu o jogador em si. Então, eu acho que o momento para lançar menino é momento bom. O momento ruim, assim, não é ideal para isso, porque você corre o risco. Definitivamente. Você corre o risco de pegar um menino que ainda não está assim emocionalmente, porque pense bem. O cara tem 17, 18 anos, ele só joga em estádios relativamente vazios e tal. Não existe o emocional da torcida, nem da imprensa, nem da cobrança. De uma hora para outra ele entra nesse mundo selvagem que é o futebol, né? Vai ser cobrado. Se ele não tiver uma personalidade muito forte, ele acaba sucumbindo e você perde o talento. O Campeonato Paranaense é a competição ideal para lançar jogador, então, né? Não o Campeonato Brasileiro, né? Das grandes interrogações que ficaram para mim e eu não consigo entender é o que o Curitiba fez com o Rafael Lucas. O Rafael Lucas ele foi craque do Campeonato Paranaense e artilheiro do Campeonato Paranaense. Um dia eu conversei com ele, pouco tempo, eu não o conheço pessoalmente, conheci através dessa oportunidade. Nessa oportunidade eu falei para ele, cara, eu falei, modéstia à parte, eu joguei acho que uns 8 campeonatos paranaenses, em todos eles eu ganhei o prêmio do melhor da minha posição. Mas sabe quantas vezes eu fui o craque do campeonato? Nenhuma. Falei, porque sempre tinha um cara que estava melhor que eu. Né? Falei, mas eu não me incomodava com isso. Para mim, eu queria fazer o meu melhor. E eu não entendo como é que pode, porque se ele passasse uma fase muito ruim, longa, se você puxar na memória, acabou o Campeonato Paranaense, teve um jogo lá em Fortaleza, ele fez o gol, inclusive, da Copa do Brasil, veio jogar contra a Chapecoense, era o primeiro jogo do Brasileiro, ele fez o gol. O Curitiba jogou na volta contra teve mais uma partida na segunda e depois
teve Fortaleza novamente da Copa do Brasil e ganhou nos pênaltis. Foi o Vitória, não foi? E daí teve uma outra partida do Brasileirão Vitória. E ele jogou mal e aí saiu do time e daí nunca mais... Falei, cara, se esse cara tá no Flamengo, quando acabasse o Carioca, ele como um craque e melhor jogador, ele já estava sendo cogitado para a seleção brasileira, para ir para o Real Madrid. E aqui o próprio Curitiba, não, mas esse cara não dá, ele é muito mala, ele é isso. Cara, pô, se o cara é mala, a cultura do pega clube, alguém para deixar ele menos mala. Na sua época, Serginho? Era assim não também? Era muito assim, porque eu acho que o tratamento era um pouco diferente, né? Também mas só que eu acho que o clube tem obrigação responsabilidade de cuidar. E o Curitiba não vem cuidando bem dos seus meninos. Eu acho que não acaba não revelando ninguém, né? A gente cobra que precisa revelar, mas quando o jogador surge, eu citei o fato do Dodô, por exemplo. Estou citando um outro. O cara foi o craque do campeonato e o artilheiro. Mas o Paranaense não vale nada. Como não? É um campeonato que está se disputando. O cara que disputa o Paranaense, ele não pode ser o melhor jogador do Campeonato Espanhol. Ele tem que ser o melhor jogador do Campeonato Paranaense. É o único que ele está jogando. Aquela velha... Tem muita gente na torcida que fala que o Campeonato Paranaense não serve de parâmetro para nada. Eu acho que para nada não. Ele pode não servir um parâmetro para você se achar o melhor do mundo. Essas questões, mas ele é um parâmetro para você analisar se a equipe está bem. Se o jogador individualmente, se o menino... Porque o menino desabrocha melhor, é mais tranquilo de jogar. Porque uma coisa é você estrear contra... o Cascavel, qualquer time do interior jogando lá ou aqui, ou pegar um Flamengo, um Corinthians, é diferente emocionalmente. Então, eu acho que usar melhor a base, né, e dar mais confiança para os jogadores de base. Aquilo que você falou, o grande craque, se você pegar os grandes craques do futebol brasileiro, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, esses outros últimos grandes craques que foram surgindo, todos eles eram meia. E todos eles se transformaram em atacante. Por quê? Porque o treinador da categoria de base ele precisa também manter o emprego. Infelizmente chegou na categoria de base isso. E aí ele tem que ganhar. E para ganhar ele pega o craque dele e bota lá perto do gol. Daí o cara faz os gols e ganha os títulos para ele. Daí ele é bom, tá, vai pro profissional para ganhar mais, um salário maior. É a profissionalização. E aí o que acontece? O volante um pouquinho melhor vai de meia. O futebol virou um grande negócio. Então os meias nossos são volantes de boa técnica e os bons atacantes eram meias. E aí você acaba perdendo as características do nosso futebol. Pena que o programa está acabando, pena que o Curitiba está nessa situação. Muito obrigado, Serginho, por ter vindo, atendido o nosso convite. Para mim é um prazer imenso. As portas estão abertas sempre. Né? Vocês viram que eu gosto de falar e falo demais. É bom. Antes de encerrar, para finalizar. Você acha que o Marcelo Oliveira, sem reforços, consegue levantar esse time? Eu acho que ele vai melhorar a equipe. O padrão de jogo da equipe vai melhorar. Eu tenho certeza disso, porque eu conheço o trabalho dele, assim, ele como pessoa, é um cara muito bacana, assim, um profissional muito sério, e eu acho que o grupo vai reagir bem. Agora, se até onde chega, né, tem um turno só para decidir tudo isso, né? Então é difícil a gente prever. Eu acho que melhorar a equipe vai voltar a jogar no futebol mais competitivo do que as últimas 3 rodadas aí. Excetuando o segundo tempo contra o Flamengo, né? O jogo com o Flamengo em si, mas o segundo tempo com o Flamengo foi muito bom. Agora, o jogo da Ponte Preta e o jogo do Galo já foram jogos muito abaixo do que o Curitiba pode produzir. O Curitiba não jogou nessas partidas. Jogou muito mal, né? Vamos torcer, então. Mais uma vez, muito obrigado, Serginho. Eu que agradeço. Nós estamos encerrando aí a 7ª edição da TV Coxanautas com o Curitiba na zona do rebaixamento, mas voltamos com a próxima edição, esperando que pelo menos haja aí uma reação. Um abraço a todos, até a próxima.